Os animais invertebrados e seu papel 2025. Quando penso na beleza da natureza, não consigo deixar de me lembrar de como ela é cheia de surpresas. Muitas vezes, olhamos para grandes animais como leões, elefantes ou aves majestosas, mas e os pequenos habitantes que vivem entre nós? Os animais invertebrados são uma parte essencial dessa maravilha. E gostaria de compartilhar com você o quanto eles são importantes para o nosso mundo. Neste artigo, falarei sobre os animais invertebrados e seu papel na natureza, explorando como esses pequenos seres são fundamentais para nosso planeta e como eles merecem nossa atenção e respeito. A variedade dos invertebrados, variedade de animais invertebrados é impressionante. Eles vivem em quase todos os lugares do planeta, desde as profundezas dos oceanos até as florestas tropicais e até mesmo em nossos próprios jardins. Veja alguns exemplos de grupos de invertebrados. Poríferos, mais conhecidos como esponjas do mar, são um dos mais antigos grupos de animais invertebrados. Apesar de sua aparência simples e quase imóvel, eles têm um papel a desempenhar nos ecossistemas aquáticos. Os animais são predominantemente marinhos, embora algumas espécies habitem água doce. Seu corpo é formado por poros que deixam a água entrar com partículas de alimentos, oxigênio e nutrientes. Uma característica notável dos poriferanos é a falta de tecidos e órgãos autênticos. Reformule. As células especiais ajudam a água limpa e a mover nutrientes dentro de um corpo. Eles filtram muito em um dia, mantendo a água boa para a vida marinha. Algumas criaturas têm um quadro interno e duro, composto de um mineral como calcário ou quartzo, que ajuda a sustentar as partes macias de seu corpo. Os artrópodes são o grupo de animais invertebrados mais diversificado e numeroso, que compreende cerca de 80% do número total de espécies da fauna conhecida. Os representantes do grupo são insetos, aranhas, crustáceos, escorpiões, centopeias e muitos outros. Artrópode, no grego, significa patas articuladas, porque a característica mais distintiva desses animais são as patas. Os artrópodes têm um exoesqueleto feito de quitina para proteção e suporte, mas precisam ser perdidos enquanto o animal cresce. Sua incrível capacidade de adaptação é uma das razões pelas quais os artrópodes são tão bem-sucedidos em termos de evolução. Arthropods são onipresentes ao redor do globo. Eles residem em praticamente todos os ambientes possíveis e ser humano, Badley, precisa de alguns deles. Por exemplo, abelhas polinizando as plantas ou camarão, essencial para o ecossistema marinho e a nutrição humana. Lendo sobre artrópodes, está claro para qualquer um que cada tipo de artrópode cumpre alguma função de facto. Portanto, eles são uma parte muito importante de um ecossistema saudável. Os moluscos são um dos grupos mais variados e interessantes de animais sem coluna vertebral, vivendo em muitos tipos de ambientes. Eles incluem criaturas como polvos lulas, caracóis, ostras e mariscos. Embora sejam diferentes entre si, todos os moluscos têm algumas características em comum, como um corpo mole e, em muitos casos, uma concha que os protege. Essa concha pode ser externa, como a dos caracóis, ou interna, como a das lulas. Já os polvos não têm conchas. Os moluscos têm uma característica notável de se adaptarem a ambientes opostos. Por exemplo, alguns moluscos, como as ostras e o urso polar, vivem em ambientes marinhos, enquanto outros, como os caracóis, vivem no solo. Além disso, todos os moluscos desempenham um papel-chave nos círculos da vida. Por um lado, os moluscos filtram a água e recolhem as partículas suspensas na água, como as ostras e os mexilhões. Por outro lado, os caracóis ajudam a decompor a matéria orgânica, uma vez que eles consomem vegetais e animais mortos. Equinodermos são animais que não têm coluna vertebral e vivem apenas no mar. Eles são conhecidos por sua forma simétrica e por terem partes especiais como espinhos e pés que se movem. Esse grupo inclui estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar e lírios do mar. Embora tenham uma aparência diferente, os equinodermos têm funções importantes nos oceanos. Eles têm um esqueleto interno feito de placas de cálcio que ajuda a proteger e sustentar o corpo.
Os equinodermos têm uma característica muito especial, chamada sistema ambulacrário. Esse sistema é uma rede de canais cheios de líquido que se ramificam em pequenas partes chamadas pés ambulacrais. Esses pés ajudam os equinodermos a se mover, a pegar comida e até a respirar. Por exemplo, as estrelas do mar usam seus pés para abrir conchas de moluscos, enquanto os pepinos do mar filtram partículas do fundo do mar. Essa variedade de funções mostra como esses animais invertebrados se adaptam bem ao ambiente marinho. Cnidários quenidários são animais sem coluna vertebral muito interessantes que vivem principalmente em ambientes aquáticos, especialmente nos mares e oceanos. Esse grupo inclui criaturas como águas-vivas, anêmonas do mar, corais e hidras. Eles se destacam pela sua simetria radial e possuem células especiais chamadas cnidócitos, que contêm substâncias que podem queimar e são usadas para pegar comida ou se proteger de predadores. O nome desse grupo vem da palavra grega cnidos, que significa urtiga. Às vezes, como criaturas estacionárias, e outras vezes elas se movem. Corais e anêmonas geralmente se prendem a uma base e geralmente têm a forma de tubos. Reformule. A água-viva, como a água-viva, não são nativos e têm uma aparência em forma de sino. Esses animais têm um estômago simples, com apenas uma abertura, que cuida de comer e se livrar do desperdício. Apesar de sua simplicidade, eles desempenham papéis essenciais nos ecossistemas marinhos. Platelmintos, os platelmintos, também conhecidos. Como vermes achatados são um grupo interessante de animais que não têm coluna vertebral, eles incluem espécies que vivem livremente e também parasitas. Entre eles encontramos as planárias tênias e esquistossomos. Como o nome indica, seus corpos são achatados de cima para baixo, o que os distingue de outros vermes. Mesmo sendo simples, os platelmintos possuem características únicas que são importantes para a pesquisa científica e para entender os ecossistemas. Uma característica distinta dessas criaturas semelhantes a vermes é a falta de um trato digestivo completo em vários tipos. Reformule worms parasitas, infectando seres humanos e outras criaturas. Não possuem a boca nem a abertura traseira. Em vez disso, eles absorvem nutrientes diretamente pela superfície do corpo. Os planários, que habitam configurações aquáticas ou úmidas, têm uma estrutura anatômica mais avançada, com um sistema digestivo direto, com uma região frontal equipada com órgãos sensoriais. Essa variedade entre a montagem exemplifica a flexibilidade das espécies vegetais para uma variedade de condições de vida. Aracnídeos OS. Aracnídeos são um grupo interessante de animais que não têm coluna vertebral. Isso inclui ácaros e carrapatos de escorpiões. Reformule. Eles pertencem aos artrópodes, mas possuem atributos únicos, principalmente tendo 4 pares de patas, em oposição a insetos que têm apenas 3 anos. Eles não têm antenas. Enquanto muitas pessoas acham as aranhas assustadoras, elas realmente desempenham um papel fundamental em manter os ecossistemas sob controle e ajudar a existência humana. Uma parte essencial das aranhas e criaturas relacionadas é ter pernas especiais chamadas chelicerae em frente à área da boca. Reformule nas aranhas, esses quelíces injetam veneno na presa. Almo nos escorpiões, eles atuam como pinças para capturar alimentos. Muitas criaturas aranha e relacionadas podem fazer fios pegajosos que pegam comida ou mantêm os ovos seguros. Essas mudanças os tornam excelentes, ajudando a derrubar o número de pequenos insetos e animais. Miriápodes, os miriápodes, são um grupo interessante de animais sem coluna vertebral, que inclui centopeias lacraias e piolhos de cobra. Embora o seu nome 1000 pés sugira que eles têm muitas patas, a maioria das espécies não chega a isso. Algumas têm apenas 30 pares, enquanto outras podem ter mais de 700. Esses animais vivem apenas em terra e se destacam por seus corpos longos e divididos em segmentos, com cada segmento tendo um par de patas.
Eles podem ser encontrados em lugares úmidos, como florestas tropicais, jardins e até dentro de nossas casas. Os miriápodes se dividem em dois grupos principais, as centopeias e as lacraias. As centopeias são rápidas e caçadoras, usando suas garras venenosas para pegar pequenas presas, como insetos. Por outro lado, as lacraias se alimentam de plantas ou de matéria orgânica que está se decompondo. Ambos os grupos são importantes para o meio ambiente, pois ajudam a reciclar nutrientes e a controlar a quantidade de outros invertebrados. Anelídeos osanelídeos são um grupo interessante de animais sem coluna vertebral que tem corpos divididos em partes chamadas anéis, o que lhes dá uma aparência especial. Esse grupo inclui minhocas sanguessugas e várias espécies que vivem no mar. Mesmo sendo simples, os anelídeos são importantes para os ecossistemas e para a vida das pessoas. Eles podem ser encontrados em ambientes úmidos na terra, em água doce e nos oceanos, mostrando que conseguem se adaptar a diferentes lugares. Os anelídeos se destacam por terem um corpo mole e longo, dividido em partes chamadas segmentos, e cada segmento tem funções específicas. As minhocas, por exemplo, têm pequenas cerdas que as ajudam a se mover no solo, enquanto as sanguessugas usam ventosas para se prender e se alimentar. Esses animais que não possuem coluna vertebral têm sistemas digestivo, circulatório e nervoso bem desenvolvidos, o que os torna diferentes de grupos mais simples, como os poríferos e os quenidários. Crustáceos, OS. Crustáceos são um grupo variado. É importante de animais sem coluna vertebral que vivem em ambientes aquáticos como oceanos, rios e lagos, mas também conseguem se adaptar a lugares secos. Esse grupo abrange camarões, caranguejos, lagostas, siris e cracas, entre outros. Eles possuem características especiais, como um exoesqueleto forte feito de quitina e cálcio, além de apêndices móveis que ajudam na locomoção, na alimentação e na interação com o meio ambiente. Os crustáceos exibem segmentos corporais separados, com a unidade fundida do rumo, cefalotórax, e o abdômen em forma de cauda, reformule. Eles possuem dois conjuntos de antenas que servem como dispositivos de recepção olfativos e táteis e apêndices locomotivos, variando pelas espécies em funcionalidade. Os caranguejos têm pés fortes para cavar e caminhar, enquanto as lagostas têm garras fortes para pegar comida. Essa diversidade de ajustes lhes permite sobreviver em vários tipos de habitats. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscreve no canal. Para receber mais vídeos como esse, fica com Deus. Até próximo vídeo.